Bom, nesses 2 domingos nós estamos falando sobre o quê? Arrependimento. Então, a parte 2 agora. Pelo que eu estudei aqui, a gente podia ficar muitos domingos falando sobre esse assunto, mas eu acho que 2 já é suficiente para nós termos uma ideia da importância, do significado, da profundidade sobre o arrependimento. Semana passada nós tocamos em alguns assuntos, não sei se você lembra. Queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui pregaram nas suas células essa semana sobre arrependimento? Só? Foi mancada minha. Eu deveria ter orientado que os irmãos pregassem sobre esse assunto, porque arrependimento, irmãos, é um assunto perfeito para a célula. Perfeito. Célula é o lugar onde vêm as pessoas buscando ajuda. Célula onde está o começo, né, do cristianismo. E quem começa entendendo e praticando e sendo transformado em alguém arrependido, começa bem. Bem, semana passada nós começamos a falar sobre vários aspectos, não vou repeti-los, mas pegando um gancho, assim, para continuar. Jesus conta, no Evangelho, acontece um episódio em que as pessoas estavam todas na cidade onde Jesus estava pregando, estavam comentando de 2 tragédias que tinham acontecido. Uma, morreram um monte de jovens que caíram do andaime. E outra é que Pilatos mandou matar uns camaradas que estavam dentro do templo, sacrificando. Foi uma treta política que aconteceu lá, e na época as tretas políticas eram resolvidas assim. As pessoas, quem estava no poder mandava matar, tá bom, ainda é assim, mas não é tão descaradamente. E a conversa estava o seguinte: essas pessoas que morreram, elas morreram porque elas eram pecadoras, elas morreram, aconteceu essa tragédia. E esse raciocínio, irmãos, é um raciocínio muito comum. Toda vez que começa a acontecer uma zica, eu falo zica, né? Começa a dar uns azar na vida, uns negócios que começa a dar errado, né? Começa a quebrar as coisas, ladrão entrar, começa a acontecer umas enfermidades a mais. Qual é o raciocínio do ser humano? Eu preciso me benzer, né? Assim? Eu preciso fazer alguma coisa, eu devo ter tacado pedra na cruz. O brasileiro é muito místico, então ele começa a falar assim, não, eu acho que desagradei o céu, desagradei a Deus, então por isso eu estou sendo castigado. E aí, irmãos, tudo gira em torno disso. Me dei bem, não me dei bem, quando deu certo, não deu certo, né? E fica assim girando em torno disso. E eu quero já, irmãos, derrubar alguma estrutura. Se tiver alguma estrutura aí armada na tua vida, já fique sabendo. Isso é qualquer coisa menos cristianismo, viu, querido? Eu não nego aqui, nem nunca vou negar que Deus abençoa, que Ele resolve o problema, mas não é isso. Cristianismo não é isso. Cristianismo é... Se a gente pudesse resumir o cristianismo numa palavra, é arrependimento. E nós vamos, ao longo dessa palavra de hoje, nós vamos perceber, nos aprofundar muito sobre isso. E vocês vão ver, irmãos, que arrependimento é simplesmente o ser e o fazer mais importante de todo o cristianismo é o arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, fala para o teu irmão assim, essa roupinha bonita que você está, fala para o teu irmão, essa roupinha bonita que você está. Fala assim, a roupinha bonita que o pastor está, aliás, estou bonito, né? A pastora falou. Fala assim para o seu irmão, esse cabelão aí grande que você tem, essa saiona, essa lingona também. Fala para o seu irmão assim, a sua oferta, o seu dízimo, o rosário que você rezou inteiro. Fala assim, sem arrependimento, tudo isso é esterco.
pode fazer, e tocar na banda, e não sei o que lá, e aparecer e falar bonito, ou não sei o que lá, falar bonito, teologia profunda, filosofia, pode ser tudo bonito. Sem arrependimento não há cristianismo, não há remissão de pecados. E foi exatamente o que Jesus falou. Vocês estão aí achando que essas pessoas que morreram, porque morreram de uma forma trágica, morreu porque eles são pecadores, né? Ele falou assim, eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês terão um destino de todo aquele que não se arrepende. As reuniões religiosas, elas são muito legais, é muito legal a gente ter amigos, aquela coisa bonita, todo mundo cheiroso, bem vestido, mas sem arrependimento não existe propósito para nada disso que nós estamos fazendo. Esse assunto, irmãos, não é um assunto muito simpático. E eu, como bom sanguíneo que sou, né, que gosta, odeio não ser amado, é muito complicado, porque eu sei que é um assunto antipático. Algumas pessoas, quando ouvem esse assunto, elas fingem que estão dormindo, ou elas dormem mesmo, porque elas falam, não quero saber sobre esse assunto. É muito confrontativo, eu acho que não é por aí. Porque a gente é participante de uma cultura assim, que, por exemplo, tinha os padres, eu vou falar, não tem como não falar, né? Não estou falando mal de religião nenhuma, tá? Eu estou falando o que é a verdade, o que era mesmo. Então está gravado aí, me perdoe os nossos queridos católicos e tal. Mas, aí tinha os padres, aí eles, como eles se identificavam como sacerdotes, aliás, eles são da cristandade do jeito deles, só eles que tomam a ceia inteira. Não sei se vocês perceberam isso. Eles tomam o vinho e comem o pão. A hóstia e o pão. Agora o povão só a hóstia molhada assim, meio nem molhado, nem sempre é assim molhado. Então, eles se chamam do quê? De sacerdotes. Então eles assumem, os padres, os clérigos, eles assumem a postura de sacerdotes. Então o povão olha para os padres e fala assim, não, eles sim. Eles são as pessoas que rezam, que são santas, que é um santo homem. Agora nós, não. Nós, a gente vai na igreja, frequenta a igreja, sustenta aquele esquema lá todo. E a gente fica aqui. Tá certo que eu faço umas coisinhas erradas. Né? De vez em quando eu pulo a cerca, vou lá, saio com outras mulheres que não é minha esposa, meu marido, né? Fico com outros caras que não é meu marido. Eu tomo umas cachaça, fico bêbado aí, que nem doido aí, mas é coisa nossa, que eu não sou, porque assim, eu não sou perfeito também, então é ele que tem que ser perfeito. Então, irmãos, essa divisão de clérigo, de onde que veio a palavra clé com clé, lé com lé? Quem já ouviu essa expressão, lé com lé, clé com clé? Então, é leigo com leigo, clérigo com clérigo. Clérigo se compara com clérigo, ou seja, religioso com religioso, e quem é da massa com a massa. Então, são dois padrões. E isso, irmãos, sinto muito, não está na Bíblia. Isso não está, em lugar nenhum. E aí eles inventaram umas doutrinas que reforçam a falta de necessidade, a despreocupação com o arrependimento. Então, você não vê os caras preocupados com arrependimento. Por quê? Porque, por exemplo, teve um papa que, quando eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, é uma coisa, eu e a pastora fomos lá, passamos lá, é um negócio monstruoso de espetacular, né? Precisava de muito dinheiro para construir aquilo. E aí a igreja não tinha, e aí eles começaram a inventar coisa para angariar dinheiro para poder construir. E aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Alguém teve uma ideia. E se a gente começar a vender perdão? Ah, que legal. Começa a vender perdão. Então o camarada chegava, confessava, que é a confissão auricular, confessava o perdão. No começo, na verdade, assim, começou só em confessar. Então você chegava no padre, confessava, ele te dava lá uma penitência, que era rezar,
né? Até hoje é assim. Então pronto, já está resolvido. Você confessou, fez a penitência, não há necessidade de... Ô, irmão, boa noite. Não há necessidade de... Porque eu falei, paguei, está pego. E quando viu que a turma toda fazia fila para confessar, que o povo bom de pecar é o ser humano, né? Aliás, essa semana passadas aí, na minha aula de teologia, o assunto era pecado, né? E aí, quando chegou essa semana agora, os meus alunos esperavam uma prova. Eu falei, irmãos, eu não vou dar prova sobre esse assunto para vocês. Mas por quê? Eu falei, por quê? Para quê? A gente é muito bom, a gente sabe muito bem sobre o pecado, não precisa, né? Aquilo que é óbvio, não precisa saber de pecado, não precisa ter prova. Eu já sei que vocês sabem, aquilo que eu falei, vocês sabem que eu sei que vocês sabem, então eu estou satisfeito, como diz o outro. Ah, beleza. Então vamos lá. Aí quando viram que a turma fazia fila para confessar, aí inventaram a tal da venda. Então o cara chegava e falava assim, eu fiz isso, pequei, fiz tal coisa. Aí o padre via que o cara era rico, falava assim, é o seguinte, é tanto. Aí, é tanto. E aí o cara dava o dinheiro. E aí eles começaram a desenvolver, isso são as indulgências. Aí eles foram para um outro desenvolvimento. Além de vender perdão, e quando a gente vende, quando você compra o perdão, não há necessidade de... Aí eles avançaram mais um pouco, eles inventaram um tal de comprar terreno no céu. Lá na Alemanha, nós fomos onde Lutero foi julgado, nós tivemos lá, deu um museu nessa igreja, e tem lá esses documentos. É como se entrasse numa imobiliária. Está lá assim o negócio assim, não, temos planos maravilhosos, tal. Uma casa com 3 dormitórios, assim, desse jeito, assim, está lá, né, amor? Escrito não, porque isso aqui com jardim, jardim não sei o que lá, pá, tal, aí vendia. É tanto, e aí, é daí que veio aquele negócio de missa de sétimo. O que é missa de sétimo? É você, depois que o cidadão morre, você vai lá e faz um esquema para tentar tirar ele de lá. Da onde, sei lá para onde ele ficou lá, sei lá no purgatório, sei lá onde foi. Que é o que eles falam. Vocês estão entendendo, irmãos, que todo esse monte de heresia, porque a heresia, isso não está na Bíblia em lugar nenhum, é tudo sabendo que o ser humano não quer o quê, irmão? Vamos lá, não quer se arrepender. Porque arrependimento é uma coisa muito profunda. É muito mais fácil chegar e falar só, pequei, fiz tal coisa, tal. Beleza, vai lá, paga, reza não sei quantos, vai embora. Ou paga, como eram as vendas. Aliás, a reforma protestante ela veio por causa disso. Mas não quero aqui ficar falando. A verdade, queridos, é que o ser humano ele foge do arrependimento. Foge do arrependimento. Aliás, a primeira tese das 96 teses de Lutero, a primeira é essa, há necessidade de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, as indulgências, as vendas, as confissões. Irmão, confissão é bom, é importante você chegar para um irmão mais velho. A Bíblia diz assim, as moças mais novas aconselhem com as mais velhas como tratarem a sua família com sabedoria. Conselho sempre é bom. Confessar uns aos outros é bom para curar. Só que, irmãos, isso não significa arrependimento. Você fala para uma pessoa que você pisou na bola, não quer dizer que você está arrependido. Arrependimento é muito mais profundo. Irmãos, para provar que a Bíblia, a centralidade do Evangelho está baseado no arrependimento, ou leiam esses textos. Marcos 1,15 diz assim, dizendo... Essa é a palavra que Jesus veio anunciar. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Outro texto, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte... Eu vou tentar de novo. Irmãos,
notifica. Você sabe o que é notificação? É um aviso judicial. Ou seja, ele está mandando um aviso judicial, dizendo assim, um aviso, uma notificação, o que temos que fazer? Vamos lá? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 já. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Lucas 24, 47 diz assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Irmãos, para como que se processa a remissão de pecados? Como se conquista a remissão de pecados? Pelo arrependimento. Então, numa célula, irmãos, não deve nunca faltar essa palavra. Não precisa ser o tema principal da célula, da reunião, mas ela sempre tem que estar dentro de toda a palavra que a célula pregar. Tem que ter um momento onde nós falamos assim, a partir de hoje, esse caminho eu não faço mais. Porque a palavra, toda palavra pregada, ela tem a intenção de mudar a trajetória da vida. E você está caminhando errado e você voltar atrás, que é o arrependimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se você não está muito interessado, né, se é um assunto, é arrependimento, é coisa... Não, irmãos, é básico. Isso é a base do cristianismo. Todo problema que você tem enfrentado na tua vida, todo problema que nós temos enfrentado na nossa vida, é por conta da falta de arrependimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão assim, dá uma chacoalhada no teu irmão assim, fala assim, te arrepende, meu irmão. Por que eu... Baseado em que, pastor, que você começou a fazer essa série de palavras sobre arrependimento? Eu comecei essa série, irmão, ao constatar, conversando e vendo que algumas pessoas simplesmente estão tratando o pecado como se fosse uma coisa normal. Eu vou confessar aqui, pastor Denis, eu pisei na bola com a sua filha, com a minha neta. O que aconteceu? A gente estava passeando ontem, e aí eu vi lá que estava passando James Bond. E aí eu falei, é um filme legal, James Bond e tal, né? Aí nós fomos lá, eu, a pastor, o Denis, o Aron e a Isabela. A primeira cena do filme, eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar. A primeira eu posso falar. A primeira, inclusive está no trailer. A primeira cena, irmãos, é uma família inteira dizimada. Ela ficou aterrorizada. Ela abraçou a avó, abraçou assim no colinho. Ela estava com aquela blusa que eu fotografei ela de pelo, assim. Abraçou assim, E a Carmen olhando com ódio para mim assim. Você traz a menina num negócio desse aqui. Eu falei, aí não sabia. Eu falei, mó grana, meu. Foi agora. O que acontece, querido? Ela assiste desenhinho que faz assim. É isso que ela assiste o tempo todo. Quando ela assiste, é coisas. O problema, querido, é que ela não está acostumada com bandalheira, não está acostumada com assassinato, não está acostumada com ver aquele monte de tiro. E isso assusta, isso choca. Sinal que ela não está envolvida, que ela não está contaminada. Está entendendo, queridos? Eu estou dizendo que com o longo do tempo, nós começamos a achar, o cara separou da mulher, separou da mulher, a menina separou do cara, o cara é drogado, é normal, o outro não sei o que lá, outro matou não sei quem, e a gente começa a achar normal aquilo que é abominação.
E aí dentro da igreja, você vai vendo assim, a pessoa é líder, tal, dirige uma célula e tem uma vida paralela, estranha. E o pior de tudo, não acha que é tão grave assim. Acho que não tem nada a ver. Quem já viu esse argumento? Está dando eco aqui, filho. Quem acha que está dando eco, não? Quem já viu esse tipo de argumento? Está dando eco mesmo, está dando eco. Aí, obrigado. Vamos continuar. Então vai achando normal. E aí, irmãos, está cada vez pior. Eu vou falar uma coisa muito séria. Quem acha o pecado normal, primeiro, não se arrepende. Segundo, por não se arrepender, não tem comunhão com Deus. Não tem como, irmãos, ter comunhão com Deus sem se arrepender. Presta atenção no que eu vou falar. Olha, vamos lá. Meu Deus. Imagina que aqui é a casa de Deus. Esse pedaço aqui é a casa de Deus, amém? Aqui é a casa de Deus. O que é arrependimento? Arrependimento, você começa... Porque quando a gente peca, a gente faz o quê? Começa a se afastar de Deus. De Deus e de sua casa. Por quê? Porque a presença de Deus queima a nossa cara de pau. E tem gente que não tem cara de pau, então por não ter cara de pau, fala assim, mas não vou me afastar de Deus. E começa a afastar de Deus. Aí chega um momento que a pessoa que se arrepende. O que é arrependimento? É voltar atrás e voltar para Deus e para a sua casa. Agora, me fala uma coisa, como alguém pode estar com Deus sem se arrepender? Ou, fala para o teu irmão assim, ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Se você está com Deus, é porque você voltou para a casa de Deus. Simples assim. Simples assim, irmãos. Eu estou com Deus, mas eu continuo no pecado. Fala para o teu irmão assim, ou o pecado, ou Deus. Os dois não dá. Ei, pastor, mas eu piso na bola, eu faço um monte de coisa, então não dá para me estar com Deus, então você prefere o pecado do que Deus. Esse lugar aqui, esse planeta, é o lugar de nós escolhermos quem nós queremos, o pecado ou Deus. Quando você quer Deus, o que você faz? Quando você quer Deus, o que você faz? Vamos, irmão, qual é o tema de hoje? Quando você quer Deus, o que você faz? Quando você não quer Deus, você faz o quê? Peca. Simples assim. Eu quero Deus e quero o pecado. Não dá, você não quer Deus, você quer o pecado. Se você está cogitando trocar Deus por alguma coisa, então você quer aquela coisa. Deus não entra em negociação, irmãos. O tamanho de Deus é muito grande para você colocar em negociação. Ele é muito grande para você colocar em negociação. A Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda obediência. E não adianta ficar fazendo ato externo, fazer o sinal da cruz, carregar terço e de dar dízimo e não sei o que lá, e colocar terno, né, como eu falei, não adianta, são atos externos. Você vai ver na palavra de Deus, os homens de Deus que foram assassinados, eu falei semana passada, foram assassinados porque resolveram pregar, tiveram a feliz ideia de pregar sobre arrependimento. Você vai ver lá, Noé, Ezequiel, todos os profetas, João Batista,
Porque pregava o arrependimento. O arrependimento, ele choca. A palavra de arrependimento, ela coloca em xeque a nossa vida, tudo aquilo que damos valor. Ele diz assim, não, a partir de agora, não é mais você. Fala para o teu irmão assim, presta atenção, que Deus vai falar ainda muito com você. O povo de Israel, para mostrar que eles eram arrependidos, eles faziam um negócio que chamava circuncisão. Era uma operação que mostrava que eles eram um povo de Deus. Aí Moisés fala assim, beleza, é costume nosso circuncidar, mas eu quero que vocês circuncidem os vossos corações acima da circuncisão dos vossos prepúcios. Tinha um costume também, quando a pessoa pisava na bola, ela errava, ela pecava, aí que ela falava, para mostrar que ela estava arrependida, o que ela fazia? Ela jogava um monte de pó na cabeça, rasgava a roupa, saía tudo assim, aquele drama, aquela coisa linda, que qualquer um pode fazer. Aí Deus coloca assim, eu quero que você se arrependa. Não rasgue, fala para o teu irmão assim, não precisa rasgar as vossas vestes. Rasgue os vossos corações. Ao invés de circuncisão, você precisa circuncidar teu coração. Nós precisamos, ao invés de rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração. O que é rasgar o nosso coração? É colocar o nosso coração em estado de inutilidade diante do nosso ego. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então o que eu preciso fazer? Preciso aceitar Jesus? Fala assim, não, você não precisa, fala para o seu irmão, você não precisa aceitar Jesus. Você precisa se arrepender. Aliás, irmãos, o arrependimento, quem está arrependido não aceita Jesus. Quem está arrependido vai para Jesus e fala assim, o Senhor me aceita. Por favor, o Senhor me aceita. Porque o que está acontecendo é que as pessoas falam assim, não, quero ver, vamos ver se eu aceito ou não aceito, qual é o que você tem para oferecer? Casa, bênção. E aí, irmãos, esse evangelho fácil que está hoje. Você é abençoado, você vai ser abençoado, irmãos, eu não nego a bênção. Mas ainda continua a microfonia, tá? Fala para o teu irmão assim, muitos não arrependidos parecem convertidos, mas não são convertidos. O sinal claro de conversão é necessariamente o arrependimento. O arrependido, ele não cobra nada, o arrependido, ele não fala o que tem que ser feito, ele simplesmente se solta. Ele não advoga em causa própria. Bem, vamos lá. Anota aí. Atitudes de um arrependido. Primeira atitude. O arrependido, ele tem uma transformação radical na sua forma de pensar. Tem um texto em Romanos 12 que fala assim, né? O apóstolo Paulo começa Romanos 12 dizendo assim, não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século melhor. O que é século? É o mundo de hoje. Não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século, ou com as coisas que estão sendo pregadas hoje, com os valores atuais. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí eu mudei uma palavrinha, que ela é mais atual. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa opinião. Dá para entender melhor, não dá? Fala para o teu irmão assim, eu tenho um monte de opinião. Fala com um cara de folgado. Fala assim, eu tenho um monte de opinião. Um monte de opinião. Fala assim, só que o pastor está falando que minha opinião é esterco. Eita, aí não. Então, é isso aí, é o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo falou assim, tudo que eu sei, fui criado na melhor faculdade, no melhor rabino, e tudo que eu tenho, títulos, mas depois eu descobri que tudo isso daí é refúgio.
lixo, esterco. Fala para o teu irmão assim, arrependimento é mudança de pensamento. Você pensava de um jeito, você tinha um monte de opiniões. Quando você se arrepende, você deixa de ter essas opiniões e passa a pensar totalmente diferente. Mas nunca que eu vou abandonar minhas opiniões. Então, aí que está. Esse é o confronto do Evangelho, o confronto está aí. Porque você pensa de um jeito e Deus pensa. E o certo é pensar como? Não como eu. Arrependimento é abandono de um pensamento, da forma de pensar. Então você era malandrão, né? Hein, mano? Malandro, pá. Chegava assim, não sei o que lá. Não, ninguém passa a perna em mim e tal. Ninguém manda em mim. Ninguém me domina, porque é o seguinte, aqui, pá. Então eu digo para você, o que eu costumo dizer quase para todo mundo que eu vou aconselhar. Você está, irmãos, todos aqui nesse planeta nós estamos numa bifurcação. Ou você escolhe o caminho da tua opinião, ou você escolhe o caminho da opinião de Deus em relação a tudo na tua vida. Mas aí eu vou parecer trouxa, aí eu vou parecer uma pessoa fraca. Aliás, arrependimento por aí no mundo é meio associado com falta de convicção. É associado com fraqueza de caráter. Olha só o que o diabo fez. Transformou a coisa mais importante para um ser humano, quando se encontra com Deus, fazer em fraqueza. Então eu digo para você que tem medo de ser dominado, que tem medo de ouvir as coisas sem ficar questionando. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas aí eu vou ser um trouxa. Então, fala para o teu irmão assim, é melhor você ser um trouxa no céu do que um espertalhão no inferno. Aliás, as penitenciárias estão cheias de malandros. As penitenciárias estão cheias de gente esperta, que vai fazer um esquema, que ninguém vai, que vai ser da hora. Os espertão, bonitão. Aliás, tá cheio de menina aí, de mulher, que tá com a cara tudo marcada de pancada, porque foi espertona e não ouviu a mãe, não ouviu o pai. Dá para entender o que eu estou falando, querido? Aí vem aquela frase, o mundo é deles mesmo, o mundo e o inferno. Mudança de pensamento, metanoia. Essa mudança de pensamento faz com que você tenha convicção do seu pecado, convicção clara e de decisão de mudança. Segunda característica do arrependido. Ele tem uma profunda tristeza pelo que fez e pelo que é. Ele não acha bonito aquilo que ele é. Nem aquilo que ele é, nem aquilo que ele foi. Quando você vê um camarada assim, eu era drogado mesmo, hein? Eita, mas eu era um drogado da hora. No meu grupo não tinha gente mais drogada do que eu. Se tinha um drogado sensacional, era eu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu tomava, era 2 litros de carne. Era forte pra caramba. O cara está se gabando do quê, querido? Da burrice? Mas é isso que acontece. O arrependido, ele
Ele lamenta profundamente aquilo que ele era. Ele lamenta aquilo que ele era e aquilo que ele fazia por conta daquilo que ele era. Porque aquilo que ele era fazia fazer o que ele fazia. Então ele odeia tanto aquilo que ele era como aquilo que ele fazia. Olha isso, irmãos. Olha o texto. Aliás, eles viram no primeiro culto esse texto, porque aqui em cima Deus me deu esse texto. Ezequiel 36, 31. Aí vem a terceira. Sentir-se sujo e nojo daquilo que ele era. Ezequiel 36, 31. Vamos ler todos juntos? Vamos ler em nome de Jesus? Bem forte. 1, 2, 3 e já. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Sentir nojo daquilo que nós éramos. O arrependido, ele sente nojo. Ele fala assim, mas como que eu podia fazer um negócio desse? Então, irmãos, não era você, era outra pessoa. Essa pessoa que fazia aquilo, morreu. Então, se você acha bonito aquilo que aquele outro fazia, então ele está vivo em você ainda. E se ele está vivo em você, ele vai te levar para o buraco. Como que uma pessoa faz para não recair nas drogas, na cachaça, no pecado, na miséria, na infâmia? Como que ela faz para não recair? Simplesmente não tem como. A única forma é nascendo de novo. Você pode ter a opinião, você pode ter força de vontade, mas é necessário o arrependimento. Arrependimento é sentir nojo do que éramos e do que fazíamos. Em quarto lugar, sentir uma profunda tristeza, que é o arrependimento segundo Deus. O estilo de arrependimento de Deus é o arrependimento que vem com tristeza em relação ao pecado. Olha o que o apóstolo Paulo... Deixa eu só explicar o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo mandou uma carta para os corintianos. E para variar, eles estavam pisando na bola demais. Ele estava pisando na bola. Aí ele mandou uma carta, sabe aquela carta que você não gostaria de receber nunca? Mas escrachando, acabando com os corintianos. Querer era São Paulo, né? Viagem da minha cabeça. E aí, irmãos, ele ficou sabendo que os caras ficaram tristes. Mas olha só, aí, isso é mais para os líderes, aí você que é líder de célula, você cuida de gente. Às vezes você dá aquela bronca, você dá aquela exortada, você fala, já era, perdi. A pessoa vai embora, não vai querer nem olhar mais na minha cara. E exatamente, ele chega a se arrepender, fala, viajei. Eu acho que dessa vez não vai rolar. Olha só. Aí ele escreve, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Por que ele se arrependeu e agora não está mais arrependido? Porque eu vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para o arrependimento. Pois fosses contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, fala comigo assim, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vocês estão percebendo que ele está falando aqui de duas tristezas? Fala para o irmão assim, tem dois tipos de tristeza. Uma que gera arrependimento e a outra que gera morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita.
em tudo desses provas de estardes inocente nesse assunto. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele mandou uma carta arrebentando com os corintianos. E os caras ficaram tristes. Mas depois ele ficou sabendo que aquela tristeza gerou o quê? Arrependimento. Então, você que é líder, não tenha medo de exortar. E você que é discípulo, não tenha receio ou não se guarde de ser exortado. Porque enquanto tem alguém exortando você, é sinal que você ainda está no jogo. Porque na hora que as pessoas pararem de te exortar, é sinal que você está tão longe de Deus que você não está conseguindo mais ouvir a voz dele através dos seus santos delegados. Então Paulo fala assim: tem a tristeza que produz arrependimento, mas tem a tristeza que produz a morte. A tristeza que produz a morte é aquela tristeza da depressão. Nós vemos na Bíblia 2 casos de tristeza profunda. Uma de Pedro. Você vê lá, Jesus fala assim: você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro nega 3 vezes, o galo canta, e nisso aparece quem? Jesus. E dá de cara com Pedro, olha nos olhos. E a Bíblia diz que Pedro saiu para chorar amargamente, ou seja, tristeza profunda. Depois ele continua, fica meio perdidão, fica meio sem rumo, não sabe o que faz, doidão, mas está lá vivendo com seus parafusos, e aí finalmente ele tem um encontro com Jesus, e lá nesse encontro, eles chegam num acordo, e Jesus traz ele de novo para o rebanho, traz de novo ele para o ministério, e ele se torna o grande apóstolo Pedro que nós conhecemos. Judas, depois que traiu Jesus, na hora que ele recebeu as 30 moedas, ele ficou um tempo com elas, depois ele volta no templo, joga lá tudo, não quer mais, profundamente triste, e toma uma decisão: se matar. Né? Se matar porque não tinha revólver naquela época. Se matar. Se enforcou. Vocês estão entendendo? Fala para o teu irmão assim: arrependimento traz você para perto de Deus. E o não arrependimento leva você para o inferno e para a morte. Irmão, se tem uma coisa difícil de fazer, é consolar uma pessoa que não se arrepende. Eu vou falar um negócio agora. Se você guardar o que eu falei, que eu vou falar agora, para mim, tudo que você ouviu até agora, tudo que você vai ouvir daqui em diante, eu não vou encanar. Mas se você guardar o que eu vou falar agora, eu vou sair daqui satisfeito. Se você entender. Certamente você vai entender. Quando nós pecamos, quando nós entramos num processo de pecado, começa a acontecer um fenômeno na nossa vida chamado tristeza. O pecado, pela distância de Deus, Deus é a fonte da vida. E quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a ficar mal. E nessa, a gente fica tentando ser feliz. Então, aí a gente tenta de tudo. É droga, é imoralidade, é prazeres, e tudo quanto é coisa vai tentando. Para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz. E não consegue nada. Porque são meras tentativas. Presta atenção no que eu vou falar. E aí a pessoa chega, muitas vezes, ela está num processo de pecado, e a pessoa procura o líder, o pastor, e fala assim: pastor, eu tenho esse pecado aqui, e isso me atormenta, pastor. Aí a gente fala assim para a pessoa: a Bíblia diz que Cristo morreu por você, derramou o seu sangue, portanto você não tem mais acusação que pese sobre você. Não existe pecado tão grande que Ele não possa perdoar. Então, querido, você está perdoado, você está perdoada. Mas aí a pessoa fala assim:
mas eu não me sinto perdoado. Aí eu falo assim, mas como você não sente? Então, porque eu não me perdoo. Em nome de Jesus, querido, talvez você, como líder, já falou isso, tudo bem. O que foi feito errado, foi feito errado. Talvez você pregou isso no encontro, talvez você ouviu isso no encontro, em algum culto, alguma pregação de YouTube, mas em nome de Jesus, isso não está na Bíblia, que você tem que se perdoar. Isso não está em lugar nenhum. Eu desafio que você me achar na Bíblia um lugar onde está que você tem que se perdoar. Pastor, mas qual o problema disso? O problema, querido, é quando você abriga essa doutrina herética no coração. Você sabe o que acontece? Você coloca você como autoridade para perdoar ou não perdoar. E quando você coloca autoridade, você está lascado, porque você pode tanto não se perdoar como se perdoar. E se você não se perdoar? Então você não vai estar perdoado porque você não se perdoou, sendo que a Bíblia diz que Deus te perdoou. E na verdade, qual é a raiz disso? A raiz disso é o orgulho do ser humano, que não quer colocar Deus como autoridade suficiente para me perdoar. Então eu tiro Deus da jogada e coloco eu no pedestal e falo, e aí, você vai me perdoar? Ele fala, não, você não merece. Ora, se Deus se perdoou, quem é você para dizer que não se perdoa? Aliás, irmãos, pouco importa se você se perdoar ou não. O importante é que Ele te perdoou. O importante é que Ele que morreu por você. O importante é que Ele já te perdoou. Não interessa o que você acha. O que você acha não importa. Se você se perdoou, se não perdoou, isso é irrelevante. Mas a Bíblia diz... A gente chega para a pessoa, para o cidadão, mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém, querido? Aí a pessoa fala assim, amém, eu entendi essa palavra, mas eu continuo não me sentindo bem. Então quer dizer que você não se sente bem porque você está no comando, né? Então é isso. Enquanto você não se perdoar, você não vai estar perdoado. Então, você é o seu Deus. Ajuda, viu? Você fica em paz com você mesmo. Mas não é essencial. Aliás, irmão, aí você fala assim, eu não consigo me perdoar. Então, bem-vindo ao planeta dos que não conseguem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu também não consigo. Você não consegue um monte de coisa só que nele eu posso tudo. Aliás, não existe ser mais impotente do que o ser humano. Bate um vento, voa tudo, sai o telhado da casa, você fica olhando assim, o telhado ir embora. Então existe uma tristeza, essa tristeza produz o quê? Arrependimento. E agora tem tristeza que produz morte. E isso vale, irmãos, para o suicídio. Deixa eu falar uma coisa. Outra coisa que eu quero que nunca mais se esqueça disso que eu vou falar. Eu sei que aqui tem muita gente que tentou suicidar, que eu estou ligado. Ou já pensou nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. A tentativa e o pensamento do suicídio nada mais do que o que eu acabei de falar. É de colocar você como autoridade para dar ou tirar a vida. O que é o suicídio? O suicídio é o certo direcionado para a pessoa errada. O que é o arrependimento? O arrependimento é o suicídio do ego. O que é o suicídio? É o suicídio da carne. Porque toda pessoa que se suicida, ela está num profundo estado de carnalidade. Como ela só cogita as coisas da carne, então ela toma uma decisão para acabar com aquela tristeza, com aquele sofrimento, que ela fala, melhor coisa o quê? Matar a minha carne. Pá! Só que tem um problema muito sério.
O suicídio, ele não entrega o que ele propõe. Se o suicídio propõe o quê? Alívio, ele não entrega, porque o suicídio o quê? Leva as pessoas para o inferno. Então a tentativa frustrou, porque o camarada só acabou com a carne, mas ele continua atormentado, e agora de uma forma definitiva e eterna. Então vamos fazer assim, ao invés de que você ficar chorando. Quantos aqui já choraram porque quebrou o carro aqui? Quantos aqui já chorou porque quebrou a máquina de lavar? Quantos aqui já choraram por... Só tem 2, 3 que levantaram a mão aqui, bando de mentiroso. Vai. Quantos aqui já choraram por... Esse que levantaram a mão é o pior que existe. Não adianta, não aceita. Um conselho que eu dou para você, aceita que dói menos, vai lá. Quantos aqui choraram por a perda de alguém querido, alguém que foi embora? Então para nós não é difícil a gente chorar, né, meu irmão? Eu fico aterrorizado, de vez em quando acaba o culto, eu desço pela escada, muitas vezes tem alguma pessoa me esperando. Aí vem o líder trazendo assim, essa aqui é fulana e tal. Eu não te conhecia. A pessoa fala assim, não, eu não sou, eu estou fazendo uma visita. Mas eu achei o senhor um homem de Deus. Eu queria que o senhor me falasse uma coisa, por favor, pastor. Eu falo assim, é problema com homem, né? A mulher fala assim, é profeta. Eu falo, é. Não precisa ser profeta não, irmãos. As pessoas estão interessadas em resolver problemas aqui. Está com a cara inchada, aquele olhão tudo inchado, vermelho, de tanto chorar. Chorar por quê? Por causa de homem. Fala para o teu irmão assim, querido, fala, você que está sentado perto de um menino aí, fala assim, querido, chora por causa de mulher não. Fala assim para a irmã que está aí, não chora por causa de homem não. Fala para essa pessoa que está do teu lado, se for para você se entristece com aquilo que é relevante, se entristece com o teu pecado, com a tua distância, com a tua falta de arrependimento. Então, arrependei-vos! Para de chorar! Choro ruim! O que é um choro ruim, pastor? É um choro que não é para arrependimento. Então as atitudes aí, metanoia, tristeza, nojo, arrependimento de Deus, esses são arrependimentos. Em quinto lugar, quinta coisa que um arrependido de verdade ele faz, ele toma a decisão de resolver. Disposição para resolver, ele decide fazer uma reparação daquilo que foi perdido. Causou um prejuízo. Aí você vai, estou arrependido porque eu causei um prejuízo. Não, irmãos. O que você está fazendo? Nada, então você não está arrependido. Imagina você num restaurante, no horário do trabalho, no intervalo do almoço, a pessoa com um blazer lindo, você também com blazer, e aí você vai lá e derruba o suco de uva no blazer do cara, ou da irmã lá, sei lá. Seu colega. Aí você fala assim, caiu um suco de uva, tchau. Eu estou arrependido. E vai embora. Arrependido? Pessoa arrependida fala assim, meu Deus do céu, e agora? E passa o bilinho, isso aqui. E quando vê que não tem jeito, vai falar assim, é o seguinte, dá o dela. E ainda paga o almoço sozinha. Só para dizer assim, olha, eu estou arrependido. Mas não foi sua culpa, não, mas eu não podia ter feito isso, foi muito desmanzeiro, foi muito estabanista da minha parte. Isso é arrependimento, é quando você restaura. Pastor, mas o que eu devo não dá para mim pagar. Então faz assim, parcela. Mas a pessoa não aceitou o parcelamento, não interessa. Faz assim, faz uma caixinha e coloca aqueles caraminguá que você vai juntando, para depois dar tudo com juros para a pessoa que você prejudicou.
Isso é arrependimento. Amém? Vamos lá? Mudança de pensamento, tristeza, nojo pelo pecado, arrependimento, a tristeza, o arrependimento verdadeiro, a tristeza que causa vida, e disposição de resolver. Tem uns arrependimentos que não tem nada a ver, né, irmãos? Que não é arrependimento coisa nenhuma. Uma vez o mano chegou, a mulher falou assim: ó, meu marido está me traindo, pastor. Está me traindo e é um sem vergonha. Aí eu chamei o cidadão. E aí, mano? Pastor, essa mulher é doida. Mulher aí é o seguinte, ela fica imaginando coisa, tá doidona, fica imaginando coisa, nada a ver. Ô, querida, seu marido falou que você está imaginando coisa, tal. Pastor, falei, mas você tem alguma prova? Prova mesmo eu não tenho. Tá vendo, pastor? Está imaginando, fica imaginando coisa, tal. Aí um outro dia a mulher chega com o celular e fala assim: tá aqui, ó, as conversinhas dele aí. Daqui. Print, manda o print para mim. Fulano, quero falar com você. Ô, pastor, beleza. Ei, querido, sua esposa falou que você anda traindo ela, conversando, combinando coisas com outras mulheres e tal. Ô, pastor, viu que essa mulher é doida. É doida, fica imaginando coisa tal. Mas você não se arrepende de que você está fazendo? Não, pastor, eu não estou fazendo nada, pastor. Que isso? Isso daqui. Oh, pastor, eu estou arrependido. Está arrependido mesmo? Nada. Fala que se arrependeu e não mudou de... Você quer ver uma atitude de alguém que não se arrependeu? É ficar cobrando. Cobrando os outros. Fala, não, porque é o seguinte, eu sou errado, mas você também... Arrependido, ele não vê ninguém que está errado, ele não argumenta nada, ele fala, tenho nojo do que eu era, não quero voltar a ser aquilo que eu era, não aceito mais aquela minha vida. Perdi o que eu perdi por causa do pecado. E se isso continuar perdido, está bem perdido. O Davi, ele fala, né, no Salmo 51, ele fala assim, porque eu sei que o Senhor é justo quando me julga. Né? Porque tudo que acontecer comigo está bem acontecido por conta daquilo que eu fiz. Porque o pecado está diante de mim o tempo todo. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. É alguém que tem consciência de que o pecado contra Deus é o pecado contra os irmãos, e o pecado contra os irmãos é o pecado contra Deus. Teve um dia, irmãos, que eu tive uma briga muito séria com a minha esposa. Muito séria. Eu era de outro ministério, eu era de outra igreja. No comecinho do nosso ministério. Era uma situação de ataque, bombardeio sobre o nosso casamento dia e noite, irmãos. E nós tivemos uma briga muito séria, horrível. E naquela semana eu fui escalado para pregar. Bom, resumindo, a gente brigou sério e tal, mas a gente conversou, nos acertamos, pedimos perdão para o outro, a gente estava bem com o outro já. Só que eu cheguei, irmãos, e naquela semana eu fui escalado para pregar, e na hora que eu subo no púlpito, eu falei assim, o meu coração começou a entrar em pânico, porque eu falei assim, eu não vou conseguir pregar. Porque apesar de eu ter resolvido com a minha esposa, eu sei que eu pequei contra a igreja. Porque eu como líder, eu tomei uma atitude que abre uma brecha horrível. E já vai um aviso para você, irmão, você acha que o teu pecado só diz respeito a você está muito enganado. Porque o teu pecado prejudica todos nós, a minha vida, a minha família, a vida desse irmão que está do teu lado.
Porque você está abrindo uma brecha, que nós estamos numa guerra, e qualquer brecha que se abre, você abre contra a tua vida e contra a vida do teu irmão. E aí eu cheguei e falei assim, queridos, vou trazer uma palavra de Deus para vocês, só que antes eu preciso falar uma coisa aqui. E eu contei, isso assim, nós fizemos coisa errada, a gente se desrespeitou e fizemos coisas horríveis. E eu quero pedir, nós já nos acertamos, ela me perdoou, eu perdoei a ela, mas eu quero pedir perdão para a igreja. Aí se levantou do meio da igreja um presbítero, ficou de pé e falou, pastor, eu em nome do conselho, ele era o mais velho do conselho, presbítero Haroldo, ele se levantou e falou assim, em nome do conselho, eu declaro que nós te perdoamos, pastor. Eu falei, obrigado, querido. Aí na hora que ele falou, nós te perdoamos, a igreja falou assim, amém. Voltei e preguei. Quando alguns pastores conhecidos meus ficaram sabendo disso que eu fiz, me criticaram, falaram que eu não devia ter me exposto dessa forma. Para mim pouco importa, meu irmão, a minha reputação. Para mim pouco importa. Eu quero saber como Deus me vê. Tem um monte de coisa que eu preciso resolver na minha vida e você precisa resolver na tua vida. O problema não é que tem coisa para resolver, o problema é como que você se sente em relação a essas coisas. Aquilo que te incomoda no coração, fala, Senhor, eu preciso resolver isso. E chega uma hora que você não suporta, você acaba resolvendo. É profundo ou não é arrependimento? Sim, vocês estão silenciosos. Bom, irmãos, agora eu vou terminar dizendo com alguns perigos que a gente tem que evitar, vou fechar com isso. Primeiro, em relação ao arrependimento, que eu digo, né? Primeiro, arrependimento não é um sentimento. Pastor, eu quero me arrepender, mas eu não estou sentindo. Não estou sentindo vontade. Fala para o teu irmão assim. Fala para o teu irmão assim do lado aí. Se você não sentir vontade de arrepender, parabéns. Pouco importa qual o teu sentimento. Importa é você se arrepender. Pastor, mas como assim? Arrependimento é um negócio que você tem que rolar, né? Tem que rolar, né? Não, irmãos, arrependimento é obediência. É a mesma modalidade de perdão. A Bíblia não diz assim, quando você sentir vontade, perdoe. Ou quando você sentir vontade, se arrepende. Não, a Bíblia diz, arrependei-vos, é uma ordem. E ordem dada é ordem cumprida. Mandou se arrepender. Eu falei, Senhor, é o seguinte, eu não quero ficar nesse caminho, essa direção que eu estou tomando aqui é a direção errada. Eu quero voltar. Não quero mais ter esse sentimento, eu não quero sentir essa raiva. Eu não quero sentir isso. Eu me arrependo disso que eu fiz. Vou retratar, vou resolver, vou pagar, vou restituir. E eu não saio daqui enquanto não me arrepender. Irmãos, eu já fiz isso. Eu estava com o coração apertado. Esses dias eu recebi uma carta anônima, você não faz ideia. Uma carta anônima. Ela falou, eu nunca vi tanto absurdo. E assim, irmãos, eu sou aquele camarada muito desconfiado do meu critério de avaliação. Porque, não sei se você já pensou nisso, que quando a gente analisa a gente mesmo, a gente é muito bonzinho. Quem percebeu já isso? Quando você analisa os outros, a gente é bem duro. Que não sei o que lá. Agora, quando a gente analisa a si mesmo, a gente fala assim, não, mas também, ninguém é de ferro, né? A gente tem essa mania de ficar daquela aliviada. Então, quando eu li aquele monte de absurdo, 10 páginas, irmão, de coisa assim, eu falei assim, essa pessoa está enxergando isso? Aí você fala assim, não é. Aí você fala assim, mas, poxa, essa pessoa está pensando isso?
pelo menos alguma aparência do mal deve ter aqui. Então, alguma coisa eu sou culpado. Não é possível. Então, a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Porque assim, pinta essa coisa de você não se sentir perdoado. Como eu falei, só que não interessa se você sentiu ou não. Interessa o que a Bíblia diz. Se você se arrependeu, se você não está fazendo aquilo, se você não está fazendo aquilo que está sendo falado, se você nem pensou em fazer aquilo lá, então você não fez aquilo. Ou se você fez e voltou atrás e parou, então pronto, está perdoado. Se arrependeu. Então, primeira coisa, não confunda. Tem nada a ver com sentimento. Vai ter hora que você vai... Fala para o teu irmão assim, vai ter hora que você vai se sentir arrependido. Vai ter hora que você não vai se sentir arrependido. Fala assim, você sentindo ou não, você tem que se arrepender. Como que você faz isso, irmão? Se joga no chão. Vem na vigília aí, se joga no chão. Os irmãos vão achar que você está na unção, você está se lascado lá. Mas, Senhor, eu não saio daqui, não saio do teu pé enquanto você não resolve. Eu preciso tirar isso do meu coração, eu não posso levar isso adiante, eu não posso continuar vivendo, cuidando de gente, dessa forma, Senhor, tira do meu coração. Foi o que eu fiz. Falei, Senhor, eu estou sentindo uma coisa muito ruim. Aí eu falei, tira, ele tirou. Irmãos, e tira mesmo. Quantos aqui perderam um ente querido, alguma pessoa muito amada, e você falou assim, Espírito Santo, consola meu coração. E aí, é impressionante. Vem o consolo mesmo, irmãos, é sobrenatural, é imediato. Parece aqueles remedinhos mesmo essa coisa de Tandrilac, sei lá, meu. Você põe lá, já dá aquela relaxada, assim, para de doer na hora. O problema é que muitas vezes a gente é tão mal que a gente quer continuar sentindo aquela dor. É uma coisa mórbida, uma coisa... Bom, vamos lá. Não confunda. Segunda coisa é isso que eu acabei de falar agora, introspecção mórbida. Introspecção mórbida. O que é introspecção mórbida? É a pessoa encanada. Que tem um cara que fica o tempo todo, onde está o meu pecado? Onde tem pecado agora? Onde tem pecado? Para poder ficar se arrependendo. Mano, fala para o teu irmão assim, confia no Espírito Santo, que ele vai falar a hora de você se arrepender. Tinha um camarada na história do cristianismo recente chamado John Wesley, reverendo John Wesley. Quem conhece? Quem ouviu falar desse cara? Tanto é que ele criou um método, tanto é que a igreja dele, metodista, ele criou um método para você fazer uma análise na sua vida. Muito legalzinho. Inclusive, eu recomendo para você ficar fazendo uma análise. Até aí, irmão, beleza. O problema é quando você começa a colocar essa análise, levar muito a sério. Por quê? Porque o nosso critério de avaliação, no que diz respeito a nós mesmos, é muito contaminado pelo pecado. Então, se não é o Espírito falando assim, pisou na bola, volta, a gente pode começar a chamar de pecado aquilo que não é, que é uma tentação. Então, você percebeu que você está rolando uma tentação? Conversa com alguém. Ou fala assim, eita, tentação, sai para lá. Resolve. Mas não fica chamando de pecado aquilo que não é pecado. Tá? Então, os perigos aí. Primeiro, é ficar esperando sentir. Segundo, é ficar encanado. Aí gera aquelas pessoas esquisitas. Quem já conhece pessoas assim? Isso é pecado. Tem um demônio lá. Tem um demônio aqui. Aí eu falei, a irmã tem visão aberta. Não, a irmã é encanada. Porque, qual a novidade que tem demônio para tudo quanto é lado? Se 1/3 do céu, irmão, caiu. No céu, irmãos, o número de anjos que existem no céu é quase infinito. Só não é infinito porque foi criado, né? A Bíblia chama de miríades. Que número é esse? É um número que não cabe num monte de zero. Então, 1/3 é muito. Então, tem capiroto para tudo quanto é lado. Se for ficar olhando capiroto, você vai olhar mesmo. Se for ficar olhando defeito, você vai olhar defeito. Se for olhar defeito dos outros, você vai olhar defeito dos outros. Se for olhar defeito em você, você vai achar um monte de defeito.
Então faz o seguinte, querido, fique em paz, lê a palavra de Deus, deixa a palavra e te dando os fundamentos, os princípios, e vai mudando conforme ela vai te mostrando. E o Espírito Santo vai te falando, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aí você fala, eita Jeová. Muitas vezes ele usa o líder, usa uma criança, usa um filme, até o filme do James Bond, né? Amém? Terceiro, nós precisamos diferenciar, irmãos, entre convicção de pecados e acusação do capiroto. Vamos, agora, isso aqui é o pulo do gato, que eu vou falar agora. Fala assim para mim, pastor, vamos bem forte, pastor, qual a diferença entre a acusação do capiroto e esclarecimento do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele chega assim. Vou falar já como que o Espírito Santo faz. Ele fala assim. Ô filho, você está fazendo isso, isso, aquilo. Volta. Volta. Se arrepende. Eu morri para que você tivesse poder sobre esse pecado. Você pode dizer não. Não se arrepende. Vem mais para perto de mim, fica mais juntinho comigo, assim é o Espírito Santo. Capiroto fala assim, eita, hein? Você pecou, hein? Mas nunca que Deus vai te perdoar. Mas esse pecado que você fez é coisa muito séria, é muito grande. Outra coisa, você já pediu várias vezes perdão. Você agora vem, você está com malandragem com Deus. Então faz assim, ó. Para de atrapalhar a obra de Deus, sai fora, porque você está atrapalhando. O Espírito Santo, ele fala assim, cuidado, isso pode te levar para a morte, vem para perto. Capiroto, ele manda, ele afasta, ele diz assim, não tem jeito, não tem perdão, não tem remédio, para você não adianta mais nada. Então esse é um perigo de nós confundirmos, achar que é o Espírito Santo que está fazendo a gente desistir do Evangelho. Agora, fala para o teu irmão assim, nunca que o Espírito Santo incentiva alguém a abandonar o Evangelho. Não sentiu vontade de vir aqui hoje? Era o Espírito Santo?